Bom dia a todos. Meu nome é Roberta, ela é a Isis. Nós somos da equipe do período da Escola do Programa de Ensino Integral da Secretaria da Educação. Nós estamos aqui hoje para uma aula de projeto de vida do 7º ano. O título da nossa aula é Como construir uma agenda de estudos para a realização do seu projeto de vida em tempos de isolamento social. Hoje, o nosso objetivo com essa aula é a gente falar um pouquinho do componente do projeto de vida, relembrar um pouquinho dos conceitos, do componente, do que é trabalhado no 7º ano do ensino fundamental, anos finais. É a gente relembrar um pouquinho das atividades que nós fizemos no acolhimento e pensarmos um pouco a respeito desse momento particular que nós vivemos, esse momento de isolamento, como nós podemos dar continuidade aos nossos estudos e tentar colocar nosso projeto de vida em prática neste momento, mesmo sem ir para a escola. Então, nessa aula, nós não vamos trabalhar o caderno do aluno, embora todos os conceitos estejam presentes na aula, nós vamos precisar que vocês tenham em mãos um papel, uma caneta, um caderno, para fazer anotações, para construir a agenda junto com a gente, certo? Então, vamos começar. O projeto de vida é um componente que ele foi implantado já há algum tempo nas escolas do Programa Integral da Rede Pública Estadual. E desde o ano passado, com o programa Inova Educação, este programa se estendeu para todas as escolas da rede. O objetivo dessa estratégia de ensino é promover a educação integral do estudante. O que se entende por educação integral do estudante? Não apenas o desenvolvimento do intelecto, não apenas o foco no desenvolvimento cognitivo, mas também a preocupação com o desenvolvimento de aspectos físicos, socioemocionais e culturais. O componente projeto de vida, ele vai influenciar diretamente nesse desenvolvimento das competências socioemocionais. É um componente preocupado com a aquisição, o desenvolvimento de valores. No ensino fundamental, nós entendemos que os estudantes ainda têm uma longa trajetória pela frente. E o projeto de vida vai tentar auxiliar esse estudante a pensar a importância do estudo nessa etapa da vida dele, como ele pode criar estratégias para continuar estudando, para manter-se focado na realização dos seus sonhos, principalmente pensando na tomada consciente das decisões. Então, o objetivo, de um modo geral, do projeto de vida é fazer com que os estudantes desenvolvam atitudes para que eles possam tomar decisões mais assertivas acerca de si mesmos, dos seus interesses, dos seus objetivos. O objetivo, de um modo geral, ao estudante é proporcionar o desenvolvimento do autoconhecimento, a prática da gestão dos seus projetos, a ampliação da visão de mundo e a valorização do estudo. As aulas de projeto de vida vão focar o conhecimento de si, a identificação dos próprios interesses, dos objetivos e como planejar tudo isso para que os objetivos sejam atingidos. O foco do 7º ano é eu e meus projetos. Então, como a gente pode perceber, toda a nossa aula de hoje vai ser voltada para a realização dos projetos. Ainda mais nesse momento que os nossos objetivos, os nossos sonhos e os nossos projetos podem estar um pouquinho esquecidos, né? Já que estamos vivendo um momento que a gente não está indo para a escola, que a gente não está tendo aula do projeto de vida lá com o nosso professor, com os nossos colegas. Então, pode ser que a gente tenha esquecido um pouquinho, né, do que a gente pensou lá no acolhimento, de quais foram os objetivos que nós traçamos. Então, a gente vai procurar nessa aula refletir um pouquinho sobre esses projetos e como retomar os estudos nesse momento em que estamos em casa e que temos que ficar em casa. Certo? A ementa do projeto de vida do 7º ano é
Conexão dos adolescentes com suas forças, dificuldades, interesses, sonhos e possibilidades. Desenvolvimento da capacidade de planejar, priorizar e se organizar para alcançar objetivos e metas. É muito importante que a gente consiga identificar tanto os nossos pontos fortes quanto as nossas fragilidades quando a gente pensa no projeto de vida. A partir do momento que a gente identifica aquilo que a gente sabe fazer bem e a gente também identifica aquilo que a gente não sabe fazer tão bem, a gente consegue agir sobre isso, traçar um plano para atuar positivamente e mudar as nossas atitudes. Então, o objetivo nosso dessa aula é pensar, retomando o nosso projeto de vida, como nós podemos repensar quais são as nossas atitudes, repensar quais são as etapas que nós estabelecemos para alcançar os nossos objetivos e pensar como podemos continuar revendo o nosso projeto e também colocando esse projeto em prática, vendo se há necessidade de fazer ajustes, acertos nesse momento que temos que ficar nas nossas casas. Vamos pensar um pouquinho sobre os nossos sonhos. Vamos retomar o momento do acolhimento que foi feito na escola, lá no comecinho de fevereiro. Para muitos alunos foi o primeiro acolhimento, vocês tiveram que pensar qual é o principal sonho de vocês. Se não pensaram a longo prazo o que vocês querem ser depois que terminarem o ensino médio, vocês pensaram no objetivo a curto prazo, como passar de ano, por exemplo. E eu tenho certeza que, naquele momento do acolhimento, vocês fizeram uma atividade, ou o varal dos sonhos, ou a escalada dos sonhos, e mais do que pensar no próprio sonho e refletir sobre os seus desejos, vocês tiveram que pensar nas etapas. Planejar o futuro é essencial para todo ser humano. As pessoas que conseguem definir as ações para alcançar os seus objetivos e que atuam em favor disso, têm mais possibilidades de realizá-los do que aqueles que simplesmente sonham. Ora, vejam, nós podemos sonhar muitas coisas, desde coisas simples até coisas muito complexas. Neste momento, o meu sonho é comer um chocolate. O que eu tenho que fazer para comer um chocolate? Eu não posso sair de casa, eu vou entrar num aplicativo e vou pedir um chocolate num aplicativo de comida. Se eu entrar num aplicativo que não vende comida, eu não vou conseguir o chocolate que eu preciso. Por isso é importante planejar, para a gente pensar quais são as ações que vão levar à satisfação dos meus desejos. Então, aqueles que planejam conseguem sempre maior sucesso, porque estão acompanhando o desenvolvimento dos sonhos. Não há problema se no meio do caminho a gente mude de ideia. Não há problema se no meio do caminho eu achar que aquele sonho não me satisfaz mais. Mas é sempre necessário mudar o planejamento também. É sempre importante a gente entender que todos os nossos objetivos precisam de ações bem planejadas para que elas sejam bem executadas e atinjam o seu objetivo lá no final. Lembrem um pouquinho. Procurem refletir, anotar num papel, porque eu acredito, não sei se vocês estão aí, com os sonhos de vocês em mãos, se vocês ficaram com as atividades que desenvolveram no acolhimento, mas tentem relembrar e anotar agora num papel. Qual era o sonho de vocês lá naquele momento? Reflitam um pouquinho onde eu estou agora e onde eu quero chegar. E aquele meu sonho que eu coloquei no acolhimento continua sendo o mesmo? Eu já mudei de ideia? O que eu coloquei que eu tenho que fazer? Eu coloquei alguma etapa fundamental, alguma ação que eu já deixei de executar? Ou eu coloquei alguma ação que eu estou executando? Pensem, escrevam no papel de uma maneira bem simples. No momento, se for possível a interação pelo chat, vocês vão contar um pouquinho para a gente. Qual é o sonho de vocês e o que vocês já planejaram para fazer desse sonho, se vocês já conseguiram colocar alguma etapa em execução ou ainda não.
E procurem refletir também, se possível, também contar pelo chat, eu não sei se vai ser possível, o chat está funcionando? Não? Pensem e anotem, a escola pode ajudar a alcançar o seu sonho? Pensem, reflitam naquele sonho que vocês escolheram, se vocês sozinhos são capazes de atingir o sonho. Se vocês acharem que não, se vocês precisam da ajuda de alguém, alguém da escola pode te ajudar? Os seus colegas, os seus professores? Como que é essa relação entre o seu sonho e essas pessoas que convivem com você na escola? Que estão também agora com você dentro de casa, a sua família, as pessoas que moram com você. Alguém está te ajudando na realização desse sonho? Você acredita que estudar faça parte? Eu acredito que todos vão responder que sim. Até porque estamos pensando num sonho que vai se concretizar lá na frente. E vocês têm que passar por essa etapa da escolarização. A etapa da escola, ela é muito importante para o adolescente. É um momento em que o adolescente termina de construir a sua identidade. Essa construção começa lá desde a infância, ela vai se configurar de uma forma mais sólida na adolescência. E essa relação, essa interação com a comunidade, com os colegas, com a família, vai ser muito interessante para essa constituição da identidade, para a definição do sonho. Então, estudar faz parte. Como que vocês estão fazendo para estudar? Pensem novamente no sonho. E reflitam em algumas questões que eu vou colocar para vocês agora. O que eu preciso fazer para chegar aonde eu quero? Estudar faz parte desse caminho que me permitirá alcançar o meu sonho? Que outras ações vão me auxiliar a chegar aonde eu quero? Então, reflitam um pouquinho e pensem, o que foi que eu tracei para mim? Quais objetivos eu coloquei nos meus sonhos? Onde o estudo entra? Em quais das etapas? Logo agora no começo, é uma primeira etapa importante, é o primeiro degrau, ou depois mais para frente? E que outras ações eu posso fazer? E vamos pensando, como eu falei para vocês, principalmente na particularidade desse momento que nós estamos vivendo. Nós temos que pensar que é muito difícil para nós, para todos nós, continuarmos os estudos em casa. Nós estamos em casa, existem muitos outros afazeres além do estudo. Muitas vezes nós somos, não obrigados, mas a gente é chamado a auxiliar alguém que mora conosco. Então, a gente também ajuda na limpeza da casa, a gente ajuda a cuidar de um irmãozinho mais novo. Então, nós precisamos a todo momento pensar sempre que o nosso sonho está lá. E a gente precisa concluir os nossos estudos e continuar estudando para que o nosso sonho se realize. Além disso, que outras ações nós podemos fazer? Tá? Pensem, reflitam, escrevam num papelzinho e mais para frente vocês vão interagir conosco, dando as respostas de vocês. Agora, para inspirar um pouquinho essa reflexão, nós vamos falar da vida da Malala Yousafzai. Acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar dessa menina pelo menos uma vez. Ela já não é mais uma menina, agora ela já vai completar 23 anos esse ano. Ela ficou muito conhecida há uns anos atrás, quando ela sofreu um atentado. Mas vamos voltar um pouquinho na história de vida dela. Ela nasceu no Paquistão, no norte do Paquistão, em 1997. Aos 11 anos, ela foi obrigada a deixar os estudos. O que aconteceu? No país onde ela mora, houve a tomada do poder de um grupo terrorista chamado Talibã. E esse grupo extremamente radical impedia as meninas de irem à escola. Na região onde a Malala nasceu, já era muito difícil ser menina, ser mulher. Essa região já era uma região
em que os meninos tinham mais direitos do que as meninas. A Malala cresceu numa família um pouco diferente. O pai dela era professor, dono de uma escola, e sempre viu no estudo uma possibilidade de mudar o destino. E ela sempre foi incentivada pelo pai a estudar. Mesmo quando aos 11 anos ela perdeu o direito de ir à escola, o pai continuou ajudando a Malala em seus estudos, principalmente à noite, quando todos os irmãos dela já tinham acabado de estudar, iam dormir, o pai ficava com ela estudando, incentivando a continuidade dos estudos, incentivando a Malala a colocar em prática os seus sonhos. Foi aí que ela teve uma ideia. Ela criou um blog e começou nesse blog a defender o direito das meninas ao estudo. Lógico que na região onde ela morava, ela foi muito mal vista. Ela praticamente tinha que se esconder nas ruas. Quando ela saía nas ruas, ela era atacada, porque as pessoas começaram a conhecê-la e não gostavam das coisas que ela estava falando. Quando ela tinha 12 anos, as escolas foram reabertas. E ela, escondida, voltou a frequentar a escola. Ela levava um uniforme escondido na mochila. Quando chegava na escola, ela se trocava, porque as meninas, teoricamente, não poderiam frequentar a escola. Mas o Talibã já começou a persegui-la. O governo Talibã começou a persegui-la. E aos 15 anos, ela sofreu um atentado terrorista. Ela levou um tiro na cabeça. Ela conseguiu se recuperar. Essa história ficou famosa mundialmente. E ela ganhou uma projeção internacional. Quando ela tinha 16 anos, ela fez um discurso super famoso na sede das Nações Unidas, em Nova York, no encontro de jovens das Nações Unidas. E ela defendeu a educação, não só das meninas, mas para toda a juventude. Defendeu o direito das crianças e dos adolescentes de irem à escola e defendeu a educação como um instrumento transformador da sociedade. Ela dizia que somente através da educação um país mudaria, a economia do país mudaria, este país teria um crescimento. Com esse discurso, a Malala foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz e ganhou esse prêmio quando ela tinha 17 anos. Em 2018, ela veio ao Brasil, ela foi recepcionada por uma plateia de pessoas ligadas à educação, e no seu discurso aqui no Brasil, ela falou de milhares de crianças e adolescentes que, por várias razões, não conseguem ter o acesso à escola ou que não dão continuidade aos estudos. E ela defendeu mais uma vez que todos devem ter o direito de estudar e a importância do estudo como um elemento transformador da própria vida dos estudantes e da sociedade onde eles moram. Então, agora pensando nesse exemplo da Malala, vejam, muitos adolescentes, muitas crianças realmente não têm no mundo, pensando no mundo todo, em vários períodos da história, a gente sabe que existem alguns momentos de impedimentos. Alguns países passam por situações de guerra, outros países por situações de pobreza extrema, e as crianças são impedidas de frequentar a escola. Nesse momento, particularmente, o mundo também vive um período de impedimento de frequentar a escola. Estamos passando por um momento de pandemia, e por nossa segurança, para nos mantermos saudáveis, nós não podemos ir à escola. Então, eu gostaria que vocês pensassem, como que nós podemos dar continuidade aos estudos durante esse período de isolamento social? Vocês continuam estudando? É possível estudar em casa? É possível estudar sem ir para a escola? Lembrem sempre do exemplo da Malala. Anotem as respostas das perguntas que a gente está fazendo para depois vocês interagirem conosco. O que vocês estão fazendo para dar prosseguimento ao projeto de vida de vocês? Vocês continuam estudando? Pensem, nós estamos num momento muito importante da história da humanidade.
Existem várias tecnologias que facilitam a nossa vida, embora ela ainda não seja acessível a todos e nem sempre funcione do jeito que a gente gosta, mas elas existem. Então, nós temos computadores, nós temos a TV, nós temos redes sociais, nós temos videoaulas e uma série de coisas que nos ajudam e facilitam esse momento dos estudos. Interação com os professores pelas redes sociais. Nós temos uma série de mecanismos para continuar estudando. Vocês logo, logo receberão material impresso, vocês podem ligar nas escolas, livros vocês podem pegar para ler também. Existem muitas maneiras. Vocês já pararam para pensar nisso? As aulas retomaram agora essa semana. Vocês já se organizaram para voltar a estudar? Vocês já se organizaram para voltar a refletir acerca dos projetos de vida de vocês? Vocês já pararam para pensar o quanto continuar os estudos é muito importante nesse momento? Veja, nós não sabemos ainda quanto tempo nós vamos ficar em casa. Nós não podemos deixar esse tempo sem estudar. Só que estudar nesse momento requer planejamento, requer uma disciplina. Vocês precisam se organizar, do mesmo jeito que nós nos organizamos para fazer essas videoaulas para vocês. Os professores de vocês estão se organizando nas escolas para proporcionar atividades, estão abrindo salas naquele Google Classroom, estão colocando atividades no Google Drive, não é isso? WhatsApp, pelas redes sociais, Instagram. Isso, WhatsApp, redes sociais, Instagram. Os professores estão se planejando e enviando atividades para vocês. Vocês também precisam se planejar para estudar e dar continuidade a esse projeto de vida. Então, nós vamos agora fazer uma atividade para facilitar, para ajudar vocês nessa empreitada de continuar estudando. Nós vamos dar algumas dicas para vocês construírem uma agenda de estudos. Como nós falamos lá no comecinho, o planejamento é essencial. Sem o planejamento, nós não conseguimos muitas vezes, nós não conseguimos que as nossas ações sejam bem executadas. Nós precisamos parar, pensar uma estratégia e colocar essa estratégia em prática, para que as nossas ações surtam efeito. Então, se a gente precisa continuar estudando, a gente vai estudar de qualquer jeito? A gente vai simplesmente ligar a televisão, colocar no canal lá do Centro de Mídias e assistir as videoaulas? Não é assim. Nós precisamos organizar uma rotina de estudos. Nós precisamos criar uma forma de organizar os estudos para que essa rotina dê certo. Tá? Então, vamos agora ver um passo a passo de como criar uma agenda para a nossa organização pessoal nesse período de isolamento. Então, o primeiro passo, nós precisamos definir uma rotina diária. O que é definir uma rotina diária? É pensar em tudo que nós precisamos fazer naquele dia. Nós precisamos pensar em todas as atividades. Então, que horas eu acordo, que horas eu tomo café, que horas eu almoço, que horas eu ajudo minha mãe a cuidar do meu irmãozinho, que horas eu lavo a louça. Todas as atividades precisam ser definidas. Inclusive, nós precisamos listar dessas atividades, quais são as nossas prioridades e quais são aquelas que eu não preciso executar. Então eu coloquei na minha rotina que eu preciso de 1 hora para conversar com meus coleguinhas no WhatsApp. Isso é realmente necessário? Nesse momento de isolamento, eu acredito que sim. Mas será que 1 hora? Será que não menos tempo? Uma meia hora, uns 15 minutos. Então, nós precisamos listar todas as atividades que nós vamos fazer no dia. Isso é definir uma rotina diária e decidir em que momento essas atividades serão feitas. Segundo passo, definir o objetivo dos seus estudos. Esse é um passo muito importante e ele pode ser feito diariamente ou semanalmente. O que é definir os objetivos do estudo? Veja, um aluno do ensino médio, sei lá, do 3º ano do ensino médio, ele pode pensar que ele está estudando para o Enem, para prestar o vestibular no final do ano. Mas no 7º ano, isso ainda é muito longe. Então, nós temos que pensar num objetivo muito mais próximo de nós. Nós estamos estudando para quê?
eu estou estudando para aprender matemática neste momento, estou estudando para aprender língua portuguesa, estou estudando para retomar o meu projeto de vida. Então, defina no dia, na semana, no mês, o objetivo dos seus estudos. Isso é muito importante para você definir os outros passos da lista. Porque se você não souber para que você está estudando, os seus objetivos vão se perder. A sua prática vai se perder. Certo? Em seguida, você precisa definir prazos e metas para o cumprimento dos objetivos. E precisa seguir esses prazos e metas. Então, eu coloquei que um dos meus objetivos é aprender matemática. Vamos supor que eu quero aprender equação de segundo grau. Qual é o prazo? Eu vou aprender nesta semana ou eu vou ter 2 semanas para aprender isso? Quais são as minhas metas? Fazer 15 exercícios? Fazer 20 exercícios? Isso tem que ser definido e seguido. Sem prazos e sem metas, a gente costuma relaxar. Mas, gente, coloquem prazos reais. 1, 2 dias, 1 semana. Porque senão eu coloco, então, até quando eu voltar para a escola, eu quero ter estudado um pouquinho de todas as disciplinas. Entendem que isso é muito vago, isso é muito aberto? Se vocês colocarem as coisas dessa maneira, hoje eu não estudei português, mas está tudo bem. Hoje eu não estudei história, mas está tudo bem. Eu tenho mais 2 meses, 3 meses. As coisas não são assim. Então, defina os objetivos, as metas e os prazos, se possível, diariamente. Então, hoje, eu tenho um prazo para fazer 2 exercícios de matemática. Amanhã, eu tenho um prazo para fazer 2 exercícios de língua portuguesa, por exemplo. Isso é muito importante. O 4º passo, escolha seus horários e local de estudo. Isso também é muito importante. Vocês têm que pensar em vocês, na rotina da casa de vocês nesse momento e no que é melhor. Então, vocês têm horários agora para assistir às videoaulas. Isso tem que ser incluído nessa agenda de estudo. Depois da videoaula, acabou? Eu não preciso mais estudar durante o dia? Não é bem assim. A gente precisa rever os conteúdos, precisa realizar atividades. Em que momento eu vou fazer isso? Quais serão os meus horários? Se eu não acordo tão cedo, eu posso colocar que eu vou começar a estudar às 6 horas da manhã? Isso não vai se concretizar. Então, perceba na sua casa quais são os horários que você tem disponível para o estudo e qual é o local que você vai ter disponível para isso. Então, eu vou ter que estudar junto com o meu irmãozinho que está assistindo a videoaula junto comigo. Então, tem que ser nesse horário, nesse local, em frente à televisão. Ou eu posso estudar em outro momento no meu quarto. Porque se vocês quiserem estudar num lugar muito movimentado, com várias pessoas ao mesmo tempo, isso talvez atrapalhe, interfira na atenção que você vai ter com seus estudos. Próximo passo, 5º passo. Crie um plano semanal de estudos. Então, não basta só planejar o seu dia. Procure planejar a semana e dividir essa semana entre os componentes curriculares que vocês têm. Certo? Então, peguem, façam uma lista de todos os componentes curriculares, de quanto tempo vocês vão dedicar a cada componente e dividam isso durante a semana. Se vocês vão estudar 2 horas por dia ou 4 horas por dia, quantas horas ou quantos minutos de cada componente será estudado? Para que ao final da semana vocês tenham estudado um pouco de tudo. Próximo passo, 6º passo, faça pausas durante os estudos. É um passo importante, porque ninguém aguenta ficar 4 horas seguidas estudando. Então, é necessário fazer algumas pausas. O ideal é que a cada 45 minutos, 1 hora, vocês deem uma paradinha de uns 10 minutos. Levanta, toma uma água, conversa com alguém em casa e retoma os estudos. Isso é muito importante, inclusive, para arejar a mente, para voltar com mais foco. Porque, às vezes, a gente fica em cima de alguma coisa há tanto tempo que a gente não consegue mais enxergar o que está fazendo. Então, fazer essas pausas é essencial para um bom aproveitamento dos estudos.
7º passo, faça avaliações e autoavaliações. Também é uma etapa importante. Vocês muitas vezes estão estudando, mas vocês precisam de alguma coisa para regular esta aprendizagem. Vocês precisam colocar em prática aquilo que vocês estão estudando. Então, procurem selecionar avaliações que estão disponíveis na internet, que os professores estão mandando para vocês, listas de atividades de exercícios, sempre, logicamente, direcionados para aquilo que vocês estudaram. Não adianta vocês estudarem equação de 2º grau de matemática e fazerem um exercício de equação de 1º. Enfim, não adianta vocês pensarem, estudarem história, Primeira Guerra Mundial, e quererem ir lá fazer um exercício sobre história do Brasil. A Era Vargas. Sigam as orientações dos professores de vocês e façam as atividades recomendadas. E procurem também, semanalmente, fazer uma autoavaliação. Parem para pensar naquilo que vocês estão fazendo. Essas ações estão dando certo? Vocês estão conseguindo alcançar os objetivos de vocês com essas ações? Elas estão sendo bem executadas? Ou algum ajuste precisa ser feito, inclusive na rotina de estudos? Vamos supor que vocês não estão conseguindo acordar tão cedo para estudar, então vocês precisam mudar o horário. Vocês não estão conseguindo dedicar tanto tempo para um componente curricular, precisa aumentar esse tempo. É importante vocês pensarem do mesmo jeito que a todo momento vocês têm que pensar no projeto de vida de vocês e refletir se aquele projeto de vida continua adequado, se os seus objetivos são os mesmos. Semanalmente, vocês precisam avaliar a semana de estudos de vocês e verem o que deu certo, o que não deu certo, para aprimorar essa rotina. E o último passo, reveja semanalmente seus objetivos, procurando sempre adequá-los ao seu projeto de vida. Então, lembrando que faz parte dos nossos projetos de vida o estudo. Os meus objetivos que eu coloquei lá na minha agenda estão de acordo com o meu projeto de vida? Vamos supor que lá no meu projeto de vida, eu já identifiquei que eu tenho um certo desejo de seguir uma determinada carreira na minha vida. Eu posso, nesse momento, priorizar mais um componente curricular do que outro? Eu posso, nesse momento, ler algumas coisas do meu interesse? Claro que pode. Isso também faz parte da sua rotina de estudos, desde que você se programe e isso conste na sua agenda. Certo? O que você pode utilizar para fazer essa agenda? Existem vários recursos que podem ser utilizados no momento de confecção dessa agenda. Para quem tem acesso à tecnologia, vocês podem usar um programinha Excel e montar uma planilha. Coloquem lá, de uma maneira bem simples, numa tabelinha, os dias da semana, os horários e aquilo que você vai fazer de hora em hora. Lembrando de colocar o nome do componente curricular que vai ser estudado naquela hora. Não coloquem simplesmente da 1 às 2, estudo. Das 3 às 4, descanso. Procurem direcionar essas ações. Como eu disse, quanto mais direcionado for, menos vocês vão se perder. Certo? Vocês também podem usar planilhas do Google, que também é algo muito parecido com o Excel. Do mesmo jeito, vocês vão abrir uma planilha do Google, fazer uma tabelinha, colocar dias da semana, horários e as atividades que vocês vão fazer em cada horário. Vocês podem usar algo que está praticamente pronto, que é o Google Agenda. É só para todos os que têm, às vezes até no celular mesmo, uma agendinha. Já está lá divididinho por horários e os dias. É só vocês incluírem a atividade que vocês vão fazer. Inclusive, dá até para colocar para despertar, para vocês não esquecerem. Ah, chegou o momento de ler. Coloca para o Google Agenda te mandar um aviso. Ou para quem não quiser usar nada disso, para quem for como eu, que gosta de papel, podem pegar um caderno, uma folha e dividir. Fazer um quadro diário com os dias da semana, várias folhas com os dias da semana, um quadro com os horários do dia e anotar mesmo manualmente
quais serão as atividades que vocês farão naquele dia, naquele momento. Certo? Lembrem-se, a organização pessoal é o primeiro passo para uma ação bem planejada. Ações bem planejadas se convertem em ações bem executadas. Ações bem executadas conduzem à realização dos sonhos. Vejam, mais uma vez eu falo para vocês, que se vocês querem ter sucesso para alcançar os objetivos de vocês, para colocar em prática o projeto de vida, vocês precisam de um passo a passo. Não dá para fazer as coisas aleatoriamente. Precisamos de organização pessoal. E é no 7º ano, estudando o tema Eu e Meus Projetos, que nós vamos aprender essa organização pessoal. A organização pessoal é um item muito importante para a gente conseguir planejar as ações. E ações que sejam executáveis, praticáveis. Colocando em prática essas ações, com certeza elas terão um sucesso e conseguirão alcançar os seus resultados. Ok? Agora nós vamos abrir, não sei se o chat está funcionando para a gente abrir para as interações. Vou pedir para vocês, eu acredito que vocês tenham tomado nota das dúvidas, eu acredito que vocês tenham tomado nota das reflexões que vocês fizeram, nós pedimos que vocês fizessem isso ao longo da aula. Então, ao final da aula, se vocês puderem, entrem no chat, coloquem as suas dúvidas, mandem nas redes sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre organizar a agenda, que a gente vai procurar sanar as dúvidas de vocês, orientar na preparação dessa agenda de estudos, na organização da rotina. Estamos aqui sempre para ajudá-los. Certo? Quer falar alguma coisa, Isis? Então, agora a gente vai encerrando, a gente vai se despedindo, agradecendo a atenção de todos vocês. A gente espera que essa aula tenha ajudado a vocês pensarem um pouquinho sobre esse momento e sobre a importância de continuar estudando. Não desanimem, continuem estudando com uma rotina. Certo? É isso.